Olá, curiosos, tudo bem? Hoje a gente está num cenário um pouquinho diferente também. Eu estou passando alguns dias aqui na Suíça e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho mais de informação desse país. Não só da parte muito comercial, como os Alpes, os chocolates e as cidades grandes, mas eu queria compartilhar um pouco mais da parte histórica e de algumas vilas que eu visitei aqui. 4 lugares em específico. A Suíça tem aproximadamente 8,5 milhões de habitantes e fica localizado na Europa Central. Aqui não tem costa marítima, mas tem muitos lagos e, para minha surpresa, a água daqui tem uma temperatura super agradável no verão. Eles têm 4 idiomas e regiões linguísticas como línguas oficiais: alemão, francês, italiano e romanche. É um dos países mais ricos do mundo. Aqui, a divisão administrativa é chamada por cantões, que equivale aos estados do Brasil. Sougier é uma vila que fica no cantão de Friburgo. É muito calmo e dá para fazer tudo de bicicleta ou trotinete. Os canais que ligam um lado ao outro são usados no verão para passeio turístico de barco. Região agrícola com muitas vinícolas também. Sendo curioso pela vila, encontramos a Igreja de Montier. Com características de estilo gótico, a igreja é ainda mais antiga do que a própria vila, construída sobre as fundações romanas do século XV. A torre da igreja foi construída no século XI, mas já foi renovada algumas vezes com o passar do tempo, cercada por um jardim muito bem cuidado, com uma vista para o lago Murten, Morá. Murten é uma cidade medieval no cantão de Friburgo. A vila fica na fronteira linguística entre o francês e o alemão. Falam os dois idiomas. A cidade tem 800 anos de história preservada e 6.500 habitantes, com várias fontes de água espalhadas pela vila. A principal rua da cidade tem como um dos pontos a Torre do Relógio. Foi reconstruída várias vezes por causa das batalhas. O que vemos hoje data do século XVIII. Outro ponto a ser visitado é o castelo e a torre de Murten. O prédio atual do castelo data de 1755. A mesma data do famoso terremoto de 1755 de Lisboa, com traços remanescentes dos castelos anteriores. O castelo também serviu ao longo da história e dos reinados como resistência dos oficiais de justiça de Berna e Friburgo, hospital, prisão e quartel. Ao lado do castelo tem uma praça com vista para o outro lado onde a gente estava, em Sougier. Dentro da propriedade do castelo, a torre, que foi construída no século XVIII. Não se sabe a datação exata, mas as primeiras celas de prisão, as masmorras, foram aqui na torre, uma cela por andar. Da torre, vemos as muralhas de Murten. Do século XII, tem 12 torres no castelo e na muralha, cada uma com o nome da função da época da sua história, construída em várias etapas com vários materiais.
Um deles é o arenito, que é um tipo de pedra aqui da região. Daqui dá para ver o relógio da prefeitura. É a única muralha da Suíça que se pode andar do começo ao fim. A caminho da montanha e parque Chasseral, conhecemos a vila Le Landeron. É uma vila no cantão de Neuchâtel com 4.600 habitantes. A língua mais falada é o francês, seguida do alemão, e alguns falam italiano também. Os primeiros vestígios de habitação humana perto da vila datam de 960 a.C. A cidade foi fundada em 1325, mas só em 1631 é que a torre do relógio na entrada foi reconstruída para facilitar a entrada na cidade. De todas as que eu visitei, essa é a que realmente me causou a ideia de que eu estava mesmo parado no tempo. É mágico caminhar numa vila de mais de 700 anos. Chasseral. Não dá para ter a real noção do tamanho dessa montanha. Então, aqui na cozinha onde a gente estava, eu consegui filmar e só dá para ver um pontinho preto lá no final. Mas eu não imaginava ser tão grande e colossal de perto. É a montanha mais alta do cantão de Berna. A vista panorâmica 360 é soberana. A mais de 1.600 metros acima do nível do mar, a montanha de Chasseral, um lado a fronteira com a França, do outro os 3 lagos e ao fundo os Alpes suíços. É o mundo do leite, queijo e chocolate. No fim do caminho, a torre de telecomunicação. No inverno fica branquinho. E ao fundo a gente consegue ver os famosos Alpes suíços. No inverno e no verão, tecnologia e tradição, homem e natureza.